Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês na manhã desta terça-feira. Preparação para a partida da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo está movimentando o mercado da bola e tem muitas informações e notícias para vocês aqui no nosso canal. Um detalhe muito importante é o seguinte: logo na manhã desta terça-feira está repercutindo no mundo esportivo, principalmente na imprensa sul-americana, nós vamos trazer para você sobre uma possível negociação entre Flamengo e Cavani. Tem também as notícias e as atualizações sobre a movimentação no mercado de Flamengo pela contratação de Wendel e também do Claudinho. Inclusive, o Zenit pediu 25 milhões de euros pelo jogador. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes faz o seguinte: você que está aí tomando seu cafezinho, se preparando para ir trabalhar, talvez para levar o seu filho aí para a escola, já chega deixando o seu like. Seu like é importantíssimo, apoia demais o trabalho do nosso canal, para que a gente sempre possa trazer notícias e informações para vocês. E vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui sempre nós trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês. E aqui vivemos Flamengo, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, tem muita informação. Tem o Vene Casagrande, tem o João Guilherme, a imprensa uruguaia também falando sobre a possibilidade do Cavani. Tem o João Guilherme também falando sobre isso. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a preparação do Mengão para a semifinal da Copa do Brasil. Nação, então vamos para o vídeo de hoje. Créditos, canal ESPN, canal Vene Casagrande, canal do João Guilherme. Link na descrição como créditos. Vamos para as últimas notícias do Flamengo. Questionamentos apareceram na apresentação do clube, do time. No, la dificultad es colectiva. Cuando la dificultad es colectiva tiene que ver con la conducción. Tenemos que seguir generando que Otimi sepa tener paciencia para jugar a diferente altura en el campo, tenga que saber que o juego se tiene que someter desde mucha cantidad de pase en campo rival y esperar el momento justo para poder atacar. El rival también percibe que el sometimiento de ataques continuos no está, hay ataques aislados, entonces sabe que en algún momento te puede dañar. Bueno, y lo terminamos empatando en la última jugada, pero bueno, podíamos haber perdido el juego tranquilamente. O tropeço custou Certo para o Flamengo no sábado, Antero? Não deu. O Flamengo pecou do ponto de vista coletivo. Claro que individualmente, e até o Pedro ressaltou, o que sabemos desde 2019, ou pelo menos parte, né, do time que sobrou, que se manteve daquele ano muito importante. O Flamengo excede em talentos individuais, mas muitas vezes falha no coletivo. E esse detalhe, parece um detalhe, né, mas é muito importante, que muitas vezes faz com que o Sampaoli receba críticas. Tem qualidade, é inquieto, testa fórmulas, ou pelo menos escalações constantemente diferentes, mas ainda não há uma constância, um equilíbrio de desempenho do Flamengo. E o jogo com o América é um desses exemplos negativos. O Flamengo deixou 2 pontos que eu diria que são muito pesados. Quando você perde pontos para equipes da parte de cima, como aconteceu com o Palmeiras, por exemplo, né, em que houve empate, ou Fluminense, que também houve empate, ou com o Grêmio, esses pontos são recuperáveis, porque o Grêmio tirará pontos do Fluminense, o Palmeiras vai ganhar pontos do Grêmio e assim por diante. O que não pode é perder pontos para a turma da parte de baixo. E isso que pesa e ficou como o tom da reportagem do Pedro. Eu não diria que o Flamengo está fora da briga, não. Claro que é uma distância, por aquilo que o Botafogo tem feito, uma distância considerável. O mesmo vale para Palmeiras, para Fluminense, para Grêmio. Mas ainda o campeonato não está fechado e decidido. No entanto, vamos lá, o Flamengo vai à final da Copa do Brasil e é campeão, seja contra o São Paulo ou contra o Corinthians. É pouco? Não, absolutamente. É um título muito importante.
o Flamengo avança, vai à final da Libertadores e ganha de novo o título. É uma coisa imensa, mas é evidente que o torcedor quer ver o Flamengo bem em todas as frentes. Ainda há espaço para uma recuperação consistente no Campeonato Brasileiro, mesmo perdendo esses pontos que eu considero assim irrecuperáveis, porque é da turma que briga para não cair. Olhando para as 4 semanas que vêm pela frente, 4 semanas decisivas, 2 contra o Grêmio na Copa do Brasil e 2 na abertura das oitavas de final da Libertadores. Aliás, Libertadores aqui nos canais ESPN, Flamengo, Olímpia, você vai ver aqui com a gente. Não dá para deixar esses pontos no caminho, imaginando que serão semanas tão difíceis, de quarta e domingo o tempo todo, né? Claro, Alex, você vê que essas equipes que a gente tem citado aqui no programa, que são importantes, que risco elas correm? Ou vamos seguir adiante e conquistar títulos importantes, ou vamos chegar na metade de agosto e nos restará, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Ou no caso, sei lá, do Flamengo, do Grêmio, do São Paulo ou do Corinthians, ainda uma Copa do Brasil. Mas o Palmeiras é um desses times tão importantes e com pretensões ousadas, que pode chegar em agosto e ver-se limitado apenas o Campeonato Brasileiro. Então serão semanas assim de tensão. A gente pode estar elogiando times que continuarão na briga por taças e por grana também, né? Que valem a pena, ou então terão de enfrentar cornetagem, crise, reclamação de torcedores, porque lhes restará uma competição. A ver, né, Alex? E aí, no segundo tempo, criou-se uma ansiedade, né? Eu acho que é isso que tá pesando um pouco para o Flamengo. Quando suas principais peças não aparecem, cria-se uma expectativa ali, uma ansiedade de fazer o gol, e aí o Flamengo se bagunça, se desorganiza de uma forma, Plirra. Eu acho assim, que ainda... A partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o time... Eu acho que coletivamente o Flamengo está devendo demais. Sabe? Coletivamente. Qual é a cara do Flamengo no São Paulo? É a cara da bagunça. Mas assim, em alguns momentos que o time fica muito bagunçado. Eu não acho tanta bagunça, não. Mas eu acho que sim. Eu acho que é o seguinte, o Flamengo, o do Sampaoli, ele não jogou nenhum jogo bem que não tivesse utilizado 2 volantes. Nenhum. Também. Todos os jogos que jogou com um volante só, o time fica muito vulnerável, porque hoje o Gerson, apesar de estar jogando muito bem, o Gerson está muito mais ofensivo do que com preocupações defensivas. Então aí o time realmente criou, mas não fez. E aí depois no segundo tempo sofreu, porque aí não tinha marcação. Várias vezes o América vinha até com superioridade numérica, conseguiu fazer o gol. No final o Flamengo deu sorte que saiu com o empate. Mas é isso que parece, o Flamengo parece que em muitos momentos os jogadores tomam decisão da cabeça, sabe? Então, assim, a gente viu o Davi Luiz sofrer um pouquinho com o torcedor, né? Você estava no estádio, eu queria saber isso. Ele sofreu uma pressão e ele não jogou mal. Mas ele não teve um lance forte, que você... Fábio, eu escutei uma pressão isso também. 50%, sabe? 50% do estádio. Do estádio, quando ele pegava na bola, enfim. Mas ele não teve nenhum lance que ele se expôs aí a uma jogada errada. Mas era uma isso. Demanda o torcedor represada. olha, e aí o Davi tem esse jeito de jogar. Então, assim, ele sai à frente a hora que ele quer. E quando ele... Isso que eu falo que coletivamente às vezes chama atenção. Porque quando ele sai, você não vê movimento de recomposição. Então, tudo bem, o cara vai à frente, encaixa um volante, você vai se encaixando. O Flamengo parece que em alguns momentos, principalmente quando cria essa ansiedade de fazer o gol, se desconfigura. Então, assim, os jogadores... O Gabigol sai da área, vocês não vêem ninguém... O normal é o quê? O jogador, o camisa 9, ele sai da área para a entrada de um outro jogador, abrir espaço para um jogador do meio. Não, o Flamengo não faz isso. O Gabigol sai da área porque ele não recebe a bola. E não tem ninguém que entra ali, que se movimenta para essa posição. O Davi Luiz, ele vai à frente, por exemplo, ele tenta criar a jogada no meio campo e não tem uma recomposição. Então, assim, fica muito a critério, e que a gente escuta muito é isso. Quando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os caras não estão... O jogo não está fluindo, o Flamengo não consegue vencer, não consegue jogar bem. Eu acho que coletivamente falta muito. Eu não sei se é esse mecanismo do São Paulo que ele mexe a cada jogo o time, que ele dá a mesma importância para o elenco todo, né? Ele não repete escalação, enfim. Mas eu acho que coletivamente o Flamengo está devendo. Individualmente é muito forte, como o Luiz falou. Você notou, além dessa questão do Davi Luiz, outros sinais assim de impaciência da arquibancada com o jogador? com o time? Não.
Não, E com o Sampaoli? Não, também não. Não percebo. Assim, você escuta no normal de arquibancada uma substituição, uma mexida que faz, que o torcedor não concorda. Mas não ficou claro assim, no Maracanã. Eu acho que o foco foi em cima do termômetro que a gente tem, o único termômetro que a gente tem é rede social mesmo, que nem sei se é o ideal para se levar. Então, a rede social eu já não acompanho. Mas o do torcedor rubro-negro em relação ao Sampaoli não é positivo, não, para isso. Claro. O torcedor de rede social, ele é hater por natureza. Parece que é tudo na rede social assim, só pra... O fato do Flamengo contratar muitos jogadores, de elenco, se cobra muito também, né? Assim, é lógico, é o melhor elenco, mas o futebol hoje, a diferença não é absurda de uma equipe para outra. Então, assim, eu acho que é muito função disso. A gente fala, o Corinthians tá 6 jogos invicto, o Flamengo, eu acho que são 19 jogos, eu acho 14. E por aí. E perdeu um jogo, 19. Sim. Eu acho que, assim, taticamente está se acertando, mas quando joga os dois volantes. Mas o time se desarruma e, principalmente, também, Fábio, porque eles se confiam muito que vão ganhar o jogo a qualquer momento, aí se expõem, tem adversário e aí fica aberto no contra-ataque. Isso acontece mesmo? O cara... Acontece. O Flamengo, assim, você pode ver, ele pode estar 19 jogos e perder um, mas quase todos levam gol. É um time que leva muito gol. Entendeu? O time que realmente... Outra coisa que eu li, viu, Praz, na rede social, é que, também de rubro-negros, é que fica muito claro que esse time se dedica mais, Luiz Fabiano, nos jogos maiores, nos jogos mais decisivos ou em clássicos. Isso existe no futebol ou é conversa? O jogador se dedica em qualquer partida da mesma maneira? Não, existe. Vou ser sincero aqui que tem certos jogos que você se motiva mais. É concentração. A concentração é maior, você se dedica mais, porque sabe da qualidade do adversário, sabe que a qualquer momento o adversário pode te fazer um gol. Eu assisti alguns jogos do Flamengo. O que chama atenção é a questão da desorganização do time. Às vezes, taticamente, é uma confusão. Você não sabe se tem dois volantes, quem que é volante, se marca, se não marca, o Gabigol sai da área, não tem atacante. É o estilo do São Paulo. Dá muito espaço para o adversário? Dá espaço, deixa jogar, porque o jogador, a organização do futebol é muito importante, você se recompor, e às vezes parece que ninguém se recompõe, né? Deixa espaço. E isso é que parece, né? Mas em termos de individuais, para mim, é o melhor time do Brasil. É discutível. É isso aí. E só se reforça. E por isso que muitas vezes o Flamengo ganha, porque tem continua dependendo das individualmente, individualidades. Né? Chega lá o Gabigol, faz uma jogada, faz o gol. Rascaeta vai e faz o gol. Aliás, outra coisa do Sampaoli, a gente meteu o pau no Abel quando ele deu a bicuda no microfone, né, na final da Supercopa contra o Flamengo. O Sampaoli também, na saída de campo no sábado, deu-lhe uma bicuda no microfone, também super condenável. O microfone não tem nada a ver com isso, além de custar bem caro. Deveriam cobrar do clube o prejuízo, porque alguma coisa ali, com certeza, quebra. O Flamengo é amplamente favorito contra o Grêmio, para você, Didi? Favorito, né? Favorito, sim, mas amplamente, esses são 2 jogos, né? Esse tipo de competição é complicado, porque você... É que no histórico dos confrontos do Renato com o Flamengo pelo Grêmio, esse é o mais acessível? Cara, sim, por equipe eu acho o Flamengo melhor, mas... Copa do Brasil é complicado, você joga um jogo, tem um cara expulso, não consegue o resultado e chega na casa, Flamengo, no caso, vai decidir em casa, mas vai com expulso, o Grêmio faz 1-0, consegue se segurar. Assim, mas o jogo normal, acho o Flamengo mais time, mas não me surpreenderia se o Grêmio se classificasse, não. Não é aquela coisa, que absurdo, não. Não vejo como um absurdo, não. Bem interessante do mercado da bola, que atualiza. Ih, olha quem aparece aí. Olha quem aparece aí. Claudinho do Zenit. Vamos lá, ó. Fotos aqui de Claudinho e uma informação trazida pelo companheiro Venê Casagrande, do jornal O Dia e também do SBT aqui no Rio de Janeiro, e tem o canal dele no YouTube. Zenit negou a oferta de 15 milhões de euros por Claudinho e pediu 25 milhões de euros. Flamengo não quer pagar essa quantia, mas continua negociando e vai aumentar os valores iniciais.
Vocês pagariam 25 milhões de euros pelo Claudinho? Hein? Que tal, hein? Vale a pena? Isso daria em torno de 131 milhões de reais. Seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Embora seja um ótimo jogador, mas eu, sinceramente, não sei não, hein? Acho que não vale. Mas isso aqui, publicado pelo Venê, bate com uma informação que eu tenho. Que essa negociação, ela vai se arrastar até 45 mais acréscimos do segundo tempo. Isso é negócio para ser definido no final da janela de transferências. E já está perto. É daqui a uma semana, né? Na quarta-feira da semana que vem, daqui a 8 dias praticamente, fecha a janela de transferências. A informação que eu tenho é que a situação com o Claudinho e o Flamengo já está resolvida, as partes já estão acertadas. O problema maior é exatamente esse: os valores. O Zenit quer uma quantia elevada, o Flamengo ofereceu uma primeira proposta que foi negada, então vai ficar esse jogo de empurra, pedir 25, Flamengo vai chegar a 19, de repente vai fechar ali por 21, e estamos conversados. Entre 15 e 25, fecha em 21. Negociação. E vai até o finalzinho essa história aí. É a informação que eu tenho. O Flamengo vai continuar negociando. Pagar 25 milhões de euros não vai. Até porque não vale, cá entre nós. Mas vai pagar um valor alto, bem alto, para tirar o Claudinho. E pode ser algo acima de 20 milhões de euros. Pode ficar ali na casa dos 20 milhões de euros, 21 milhões de euros. Vamos aguardar as negociações. Mas essa semana será quente para definir a vinda de Claudinho e de um Wendel, que tem também possibilidade de jogador do Zenit de ser jogador do Flamengo. Uma outra negociação envolvendo um jogador que estava na mira do Flamengo, o Lucas Veríssimo, acertou com o Corinthians. Lucas Veríssimo agora é jogador do Corinthians, emprestado pelo Benfica, né? Ele vai ficar lá no Benfica, no Corinthians, emprestado pelo Benfica por um ano. Por um ano. O Corinthians pagou 1 milhão de euros por esse empréstimo e não tem obrigação de compra. Na verdade, o Flamengo estava na jogada, mas achou melhor não fazer este investimento. Então, o Cavani pode vir para o Boca para jogar a Libertadores da América. Mas lá na ESPN da Argentina estão falando que o Flamengo estão negociando para ter o Cavani. E em relação a Cavani no Flamengo, lembrando que o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Pedro, só se acontecer uma transferência para o exterior, principalmente do Pedro. O Pedro é um jogador que está bastante valorizado nesse momento lá fora. Então, caso o Pedro saia, só se existe algo encaminhado para o Pedro, e aí o Flamengo já estaria pensando numa reposição. Mas essa informação, eu repito, veio da ESPN da Argentina, falando de Boca Juniors, que está negociando com Cavani, e que Flamengo e Corinthians aqui do Brasil também estariam interessados na contratação desse jogador. Muito bem. De La Cruz está indo para Lazio. A Lazio aceitou pagar os 14 milhões de dólares pedidos pelo time do River Plate. E o River Plate não quer vender para o Flamengo, né? Porque o Flamengo é um possível adversário do River na Libertadores da América. Então, é uma situação muito complicada, né? Muito complicada. Mas, quem sabe? Tem muita gente dizendo aqui, ao invés de pagar 25 milhões de euros ou 20 milhões de euros no Claudinho,
paga 14 milhões de dólares no De La Cruz. Eu tenho quase certeza que o Sampaoli adoraria isso, porque o jogador que ele quer, que ele sonha, que ele acha que é o cara que pode ajudar e acrescentar a equipe dele, é o De La Cruz. É a contratação mais desejada por ele. Não sei se o Flamengo fará isso e não sei também se o River Plate vai vendê-lo para o Flamengo, exatamente por causa desta concorrência direta na Libertadores da América. O negócio é o seguinte, sinceramente, o time do Flamengo é melhor, porém, o Flamengo não rende aquilo que ele pode, né? Isso está muito claro. Então, meu amigo, e o Grêmio está jogando bem, né? O Grêmio tem fazendo um bom campeonato brasileiro, então não tem favorito não, cara. Não tem favorito não. Para mim é 50%, meio a meio, esse confronto entre Grêmio e Flamengo. Primeiro jogo quarta-feira em Porto Alegre e a volta no dia 16 de agosto no Maracanã. O primeiro jogo será muito importante, o Grêmio precisa vencer lá, e o Flamengo, se conseguir um empate, será um ótimo resultado. Flamengo, que todo mundo está falando, né, que nas Copas joga diferente que no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? O Flamengo vai ter mais uma chance aí de provar se realmente isso acontece. Mas eu não vejo favoritismo nesse jogo. Tema Cavani. Lo que nos dicen de España es lo siguiente, que está pasando por estas horas. Dijimos que los abogados de Cavani están negociando con el Valencia la salida. Recordemos que Cavani tiene contrato por un año más, en donde el bruto debería cobrar 5 millones de dólares. A partir de esto, las idas y vueltas, las propuestas y contraofertas dieron lo siguiente. La respuesta de los abogados de Cavani es que quieren ellos al menos 1,5 millones de dólares para irse de Valencia. Al menos eso. La gente de Valencia dice que eso no lo va a dar. No va a pagar ese dinero por la salida de Cavani. ¿Qué está pasando y qué has averiguado? Que esto lo averiguamos en estas últimas horas. A ver, primero es tirar abajo varias mentiras que se están diciendo. A ver. Argentina y bueno, también desde Uruguay en realidad, de que Cavani tiene arreglado con Boca, de que tiene negociaciones adelantadas con Boca. Cavani no está negociando con Boca en este momento. Riquelme no lo llamó a Cavani. No lo llamó. Espera. Esto cambia bastante porque se había hablado muchísimo de que Riquelme había llamado directamente a Cavani. En esta oportunidad no. En esta oportunidad no. Seguramente hablaron antes. Pero ahora no. Estamos hablando de ahora. ¿Qué más? Exacto, así como el año pasado se habló y la gente, como decía el otro día Roberto Leto acá el viernes, fue al aeropuerto a esperarlo porque se decía que Cavani estaba viajando de salto en avión hacia Buenos Aires para jugar en Boca y la gente lo estaba esperando en Aeroparque y era mentira. Bueno, en esta oportunidad está pasando exactamente lo mismo. Cavani recibió 2 ofertas fuertes que sí las está considerando, por lo menos son las que tiene como serias arriba de la mesa en caso de que salga de Valencia. Una de Brasil y una de Arabia Saudita. Esas son las que Cavani considera fuertes en este momento y que tienen posibilidades. De Boca no recibió ninguna oferta fuerte, no está negociando con Boca, no va a ser presentado en Boca a mitad de semana, como se dijo en la mañana de hoy. Así que la situación de Cavani es esa, en este momento no está cerca de Boca y no va a jugar contra Nacional en Copa Libertadores. Para jugar contra Nacional debería estar en la lista antes del 29, que es el sábado, si no me equivoco. Sí, el sábado es 29, es el último día. No está negociando en este momento, no está nada avanzado, así que esta semana Cavani no va a ser presentado. Esto es de primera mano, esto es de primera mano, no es que escuchamos, ni sentimos, ni leímos, no, esto es de primera mano, información directa que tiene Valentín al respecto. Lo que yo dije, lo hablé con gente de España, allí vinculada de Valencia, que lo dicen los propios dirigentes que no van a pagarle esa plata. Después capaz que termina arreglando en 1 millón, en 800, lo que sea. Al momento... A ver, yo entiendo que hay gente que por ahí, por resonar un poco en Argentina o algo, pueda llegar a decir, sí, está todo arreglado, Cavani va a ir a Argentina en unos días, pero la realidad, y capaz a nosotros también nos gustaría decir, bueno, sí, no, mira, tenemos confirmado, Cavani va a jugar en Boca, lo van a presentar el jueves, pero no es así, la verdad. Eu vou começar falando do Lucas Veríssimo, jogador que a gente trouxe ontem à noite, domingo à noite, em primeira mão, que está a caminho do Corinthians, empréstimo até junho de 2024. Mas nós trouxemos essa informação minutos depois de a imprensa portuguesa dizer que ele estava a caminho do Flamengo. Como assim?
O que aconteceu para ele não ir para o Flamengo e ir para o Corinthians? Vamos lá. Primeiro, a imprensa portuguesa errou o destino. Segundo, o Flamengo não contratou esse jogador porque não quis, a verdade é essa. Porque o Flamengo estava negociando, topava pegar por empréstimo, com opção de compra, mas o Benfica queria colocar obrigação de compra se ele atingisse 15 jogos na temporada. O Flamengo, com um certo receio por conta da grave lesão que ele sofreu no joelho, não queria esse modelo de negócio. Beleza, o Flamengo não quis. O Flamengo não quis, mas o Corinthians quis. E o Corinthians, inclusive, vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo de 1 ano desse jogador. E pessoas que fizeram essa negociação, que participaram da transação, me garantem, eles estão me garantindo que tem uma obrigação de compra se ele atingir uma determinada meta, que eu não sei qual é essa meta. Vou ser bem sincero, eles não quiseram me revelar, mas me garantiram que tem uma obrigação de compra. A ver, esperar aí o anúncio oficial do Corinthians e eles explicarem de forma detalhada essa negociação. Mas foi por isso que ele não veio para o Flamengo e está indo para o Corinthians. Não foi porque o Corinthians deu um chapéu no Flamengo, não foi porque o jogador e o Benfica preferiram o Corinthians. Gente, sejamos francos, né? Vocês acham mesmo que o jogador ia preferir ir para o Corinthians, ao invés de vir para o Flamengo? Claro que não! Claro que não! O Corinthians está numa crise danada financeira, devendo Deus e o mundo. E eu vou além, não sei nem como está fazendo contratações aí. E ainda falam de fair play. Se tivesse fair play de verdade, o Corinthians não estaria contratando, devendo a Deus e o mundo. Mas enfim, vamos adiante aqui, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Outro jogador que está sendo negociado pelo Flamengo é o Matheus Gonçalves. Assinou hoje a documentação, viaja na manhã dessa terça-feira. E o grande detalhe aí é que ele renovou o contrato dele, tá bom? O contrato dele agora, ele renovou com o Flamengo, vai até 2027 para ele poder ser emprestado ao Red Bull Bragantino, tudo certo. Inclusive teve até uma foto, eu não lembro qual foi o jornalista que soltou primeiro essa foto aí, mas tem uma foto, de fato, ele assinando a renovação de contrato dele com o Flamengo. Para mim, uma baita negociação. Mas, em contrapartida, o Flamengo, na minha opinião, fez uma negociação não muito boa envolvendo o Mateusão, atacante de 19 anos, que passou também pelo time profissional recentemente, eu acho até que pulou algumas etapas, tratado como promessa nos tempos de categoria de base. Eu acho uma baita, um bom jogador, um jogador que poderia ser melhor aproveitado, digamos assim, mas, repito, eu acho que o processo de transição dele não foi feito da maneira correta. E o Mateusão está sendo vendido, galera, ao Shabab, tá, dos Emirados Árabes. A gente apurou aqui lembrando que no sábado o GE.com trouxe que o Mateusão poderia ser vendido ao Shabab e nós apuramos os detalhes, tintim por tintim, dessa operação. Valor da venda dos 60% dos direitos econômicos do Mateusão, 2,2 milhões de euros à vista, tá? Isso aí dá em torno de 11,3 milhões de reais. 10% desse valor vai para o jogador, 220 mil euros. 45% desse valor vai para o Flamengo, 990 mil euros. E 45% também vai para o América Mineiro, que dá 990 mil euros. Ou seja, o Flamengo vai receber 5,1 milhões de reais à vista por esse jogador. O América Mineiro vai receber 5,1 milhões de reais à vista por esse jogador. E, obviamente, o Mateusão também vai receber aí 1,1 milhão de reais. Tá? Aí vocês vão me perguntar se veriam os 40% restante aí do Matheus, os 40% dos direitos econômicos restantes do Mateusão. Fica dividido da mesma maneira em uma futura venda, ou seja, dos 40%, 45% será do Flamengo, 45% será do América e 10% será do atleta. Então, esse foi o rateio aí nessa transação. Na minha opinião, o Flamengo poderia receber mais por esse jogador, tá? Mas 5,1 milhão de reais vai cair aí na conta do Flamengo nas próximas horas. Galera, vamos lá. Sobre De La Cruz, vi muita gente me perguntando aí sobre Lazio, porque eu vi a imprensa internacional noticiando que o Lazio vai pagar a multa rescisória do De La Cruz. Pelo que eu conversei com pessoas aí que comandam a carreira do jogador, não procede essa informação e apenas o Flamengo fez proposta oficial por esse atleta. A ver. Mas o De La Cruz hoje está em segundo plano no Flamengo. A gente sabe muito bem que o Flamengo está tentando o Wendel, tá? O Wendel, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, está a caminho da Rússia. Ele ainda nem desembarcou lá na Rússia. Ele não foi no sábado à noite como estava previsto, sumiu simplesmente.
embarcou ontem à noite, por volta de 9h40 da noite, no aeroporto Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, e está a caminho da Rússia. Lá ele vai se apresentar ao Zenit e aí o Flamengo vai dar continuidade às tratativas. Um outro jogador do Zenit, que você já sabe muito bem que o Flamengo está tentando, é o Claudinho. E a notícia que eu tenho não é muito boa não, galera, mas vamos lá. O Claudinho, o Flamengo fez uma proposta aí de 15 milhões de euros, vocês vão se recordar. E vocês vão se recordar também que eu já havia dito que o Zenit havia recusado. E agora eu consegui apurar quanto que o Zenit pediu ao Flamengo nessa resposta via e-mail. No e-mail eles responderam: Flamengo, 15 milhões de euros nós não aceitamos. Se vocês quiserem negociar, comprar esse jogador, se quiserem de fato contratar esse jogador, nós aceitamos vender esse jogador por 25 milhões de euros. E hoje, esse valor nessa operação dá em torno, sabe de quanto? 131 milhões de reais. A pergunta que fica é: vale a pena pagar 131 milhões de reais por Claudinho? E eu sei que vocês vão me questionar: Vene, por que você está indagando isso? É verdade? Então, o Flamengo vai pagar esse valor? Não. O Flamengo não vai pagar esse valor. O Flamengo ainda está negociando. O Flamengo vai aumentar o valor da proposta inicial, que foi de 15. O Flamengo vai aumentar, não tenho números. Assim que o Flamengo formalizar essa nova proposta, aí sim nós teremos acesso aos números e vamos trazer aqui. Eu não vou ficar especulando quanto que o Flamengo deve pagar. Mas, segundo a pessoa me falou, eu perguntei assim: quanto que vocês pensam em dar? Aí a pessoa me respondeu: não muito distante do que oferecemos. Então vamos lá, se o Flamengo ofereceu 15, não muito distante, digamos aí que vai aumentar um pouquinho, tá? Então, enfim, vai aumentar a proposta e aí vamos ver se o Flamengo vai conseguir a contratação desse jogador. Eu confesso para vocês que eu já estive mais otimista em relação ao Claudinho. Em relação ao Wendel, eu estou otimista, pelo que eu venho conversando. Quem sou eu para estar otimista? Eu não sou dirigente do Flamengo. Mas, pelo que eu venho conversando com as pessoas, a chance é boa do Wendel ser contratado. Bem boa mesmo, assim. A chance real. O Claudinho é um caso mais distante, pelo que eu venho entendendo, conversando com as pessoas. Por quê? O Claudinho, eles não querem negociar de jeito nenhum. Inclusive, o Claudinho está inscrito nas competições que o Zenit está participando nesse início de temporada. O Wendel não está nem inscrito. Eles querem negociar o Wendel. Óbvio que não de graça. Vou dar para o Flamengo. Não, eles vão ouvir o que o Wendel tem para falar. O Wendel vai falar: não, eu quero jogar no Flamengo. E aí o Zenit vai virar para o Flamengo: beleza, vocês querem o Wendel? A gente quer isso aqui. A gente topa fazer isso aqui. Empréstimo, tal, não sei o quê. Enfim, estou dando exemplo aqui. Mas, de fato, é isso. Na minha opinião, o Wendel hoje é muito mais tangível para o Flamengo do que propriamente o Claudinho. Beleza, pessoal? Então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está se preparando para a partida contra o Grêmio. Tá aí as notícias, né, que repercutiram o Muro da Bola sobre a possibilidade do Cavani no Flamengo e também sobre as atualizações do Claudinho e do Wendel no Mengão. Então, nação, é isso daí. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações. Nós vamos trazer toda a cobertura da semifinal da Copa do Brasil para vocês aqui no nosso canal, Meu Mengão React. Obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, deixe o seu like é grátis, não paga nada. Você só estará ajudando aqui um canal que apoia sempre as notícias do Flamengo, tá bom? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Muito bom dia.